Em 2020, os portugueses gastaram 1,4 mil milhões de euros em raspadinhas. Em 2010, as receitas das mesmas eram de apenas 105 milhões de euros. O que é que mudou em 10 anos? A Santa Casa da Misericórdia detém a exploração dos jogos sociais em Portugal e este crescimento na receita deste tipo de jogos dispara imediatamente alguns alarmes. Estará este tipo de jogo a tornar-se num problema para a nossa sociedade? Onde é que a receita dos jogos sociais é aplicada? Será possível competir com a Santa Casa em Portugal? Fica desse lado porque hoje vamos descobrir. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Os jogos sociais do Estado são jogos utilizados pelos governos para, essencialmente, duas finalidades. Para fins sociais, que já vamos ter a oportunidade de analisar mais lá para a frente, e para obter receitas através de taxas liberatórias. Sim, porque o facto de receberes um prémio do Euromilhões ou do Placar, se esse prémio ultrapassar os 5 mil euros, o Estado vai ficar com 20%. Mas quais são exatamente os jogos sociais que existem na atualidade? Temos a Lotaria Nacional, ou a Clássica, a Lotaria Popular, o Totobola, o Totoloto, o Euromilhões, o Placar e o Milhão. Estes são alguns exemplos dos que ainda se encontram em circulação, mas existem muitos outros, como o Loto 2, o Totogol ou o Joker, que já foram extintos. No entanto, falta aqui na lista o mais relevante de hoje em dia, as raspadinhas, ou se quisermos ser tecnicamente corretos, as lotarias instantâneas. Este tipo de jogo foi lançado em 1995 com o objetivo de financiar as políticas sociais na área da saúde, desporto, cultura e solidariedade social. A exploração de todos estes jogos sociais que vimos foi concedida em regime de exclusividade à Santa Casa da Misericórdia e os jogos são depois disponibilizados por intermediários como são algumas livrarias, papelarias ou cafés que hoje em dia representam mais de 4.800 locais espalhados por todo o país. Mas até agora isto não trouxe novidade nenhuma. Tu já conhecias ou já tinhas uma ideia de mais ou menos como é que funciona, assim que vamos olhar diretamente para os números e nada melhor do que começar em 2010, o ano em que a lotaria instantânea foi renomeada para Raspadinha. Os jogos sociais, na sua totalidade nesse ano, renderam quase 1,4 mil milhões de euros, mais ou menos em linha com o ano anterior. Destes, a lotaria instantânea representava apenas 105 milhões de euros e o Euromilhões era nesta altura a coqueluche e representava mais de 50% do total das receitas. Mas é importante perceber que destes 1,4 mil milhões de euros, primeiro que não são um montante líquido porque falta aqui retirar os prémios que a Santa Casa tem de pagar, mais os impostos e outros valores, o que resultou em 2010 num montante de 514 milhões de euros, um valor que caía mais de 11% face ao ano transato. Mais recentemente, em 2020, a receita sofreu uma queda abrupta devido à pandemia, mas podem ver que em 2019 já era quase o triplo do que vimos em 2010. E se o valor usado no Euromilhões se manteve mais ou menos constante, nos 800 milhões de euros por ano, a lotaria instantânea cresceu para mais de metade da receita total. É certo que 2020 não é exatamente um ano ótimo para fazer comparações, mas por exemplo, o orçamento da Santa Casa para 2022 contempla precisamente um regresso da receita das raspadinhas para os 1,7 mil milhões de euros por ano. Isto dá mais de 138 euros por cada português. Para terem uma ideia, a média aqui ao lado em Espanha é de apenas 18 euros por pessoa. Não é, portanto, admirar que o Conselho Económico e Social tenha iniciado um estudo para, primeiro, identificar o perfil dos compradores deste tipo de jogo e, segundo, para perceber se existe algum efeito adverso, nomeadamente na viciação destas pessoas. Os resultados do estudo ainda não foram publicados, mas podemos continuar esta nossa investigação e perceber como é que têm evoluído os números. E começamos logo por uma verdade irrevogável. As probabilidades de vencer a raspadinha são muito superiores a qualquer um dos restantes jogos. Não é a mesma coisa gastar 2,5€ no Euromilhões, onde as probabilidades de ganhar
ganhar são extremamente baixas, ou gastar 2€ numa raspadinha qualquer, onde a probabilidade de pelo menos recuperares o teu dinheiro é aproximadamente de 26%. E é certo que o prémio do Euromilhões anda na casa dos milhões de euros, mas mesmo usando a raspadinha com o prémio mais alto, o mega pé de meia, a probabilidade de ganhar o prémio maior é de 0,0003%, quase 500 vezes superior ao Euromilhões. Assim que, do ponto de vista meramente estatístico, faz mais sentido jogar na raspadinha, mas será isto a resposta ao enorme crescimento deste jogo em Portugal? Será que os portugueses, afinal, até são bons a matemática e estão a optar por algo que estatisticamente faz mais sentido? Eu pessoalmente não acredito, até porque se fosse o caso, veríamos uma diminuição nos números da receita anual do Euromilhões e isso pura e simplesmente não aconteceu. Mesmo a diferença da receita dos outros jogos não justifica este crescimento. Eu acredito que o motivo está relacionado com várias componentes. Em primeiro lugar, uma componente psicológica ou fisiológica associada à libertação de dopamina no cérebro cada vez que a tua raspadinha tem prémio. A dopamina, para quem não sabe, é um neurotransmissor que o nosso cérebro liberta em contextos de recompensa de comportamento. E como as pessoas que vão jogando vão ganhando com alguma frequência, isso vai alimentando a esperança de continuar a ganhar no futuro, tornando-se assim de alguma forma viciante. A segunda componente, que podemos chamar social, está ligada à perspectiva daqueles que conhecem alguém a quem saiu um prémio bastante bom ou que viram algum influencer ou algum canal do YouTube a receber algum prémio importante e dessa forma vão alimentando o incentivo de jogar na esperança de que também eles consigam esses resultados. E a terceira é a facilidade do jogo. É dinheiro fácil, basta raspar, não tens de esperar pela sexta-feira ou pelos resultados da bola. Em 10 segundos sabes se ganhaste ou não ganhaste. E se por agora é difícil perceber se eu tenho ou não razão, ou qual dos componentes influenciou mais o desenvolvimento deste jogo em Portugal, eu espero que quando sair o estudo se consiga perceber claramente o problema. Mas isto não impede que olhemos para um estudo mais antigo, de 2017, onde podemos retirar alguma informação importante. Segundo o estudo, os homens dominam todos os jogos, com exceção precisamente da raspadinha, onde são mais elas as que jogam. Mais recentemente, em 2019, temos também a própria Santa Casa, que publicou um relatório onde mostrava que não só 80% dos jogadores são de classe média-baixa ou baixa, como também mais de 40% têm mais de 45 anos, pelo que já começamos a ter uma ideia do perfil de quem mais joga a raspadinha. Mas vamos lá então perceber para onde é que vai a receita deste tipo de jogos. Ora, os primeiros beneficiados são obviamente os vencedores, grande parte da receita serve para pagar os prémios a quem ganha. Em 2020 foram sensivelmente cerca de 1,7 mil milhões de euros. Depois temos os mediadores, ou quem vende as raspadinhas. Os mediadores são beneficiados porque ficam com uma percentagem das apostas ou dos bilhetes da lotaria ou raspadinha que venderam. Essa comissão depende do jogo em si, mas é obviamente uma compensação pelos seus serviços. E em 2020 foram de 210 milhões de euros. O Estado também sai beneficiado com isto, com os impostos que recebe pelos prémios que são entregues, 180 milhões de euros, e depois de retirados os montantes que vimos, o lucro líquido da Santa Casa é distribuído por diferentes entidades e projetos sociais de acordo com a lei em vigor. Olhando para os valores previstos de 2022, estamos a falar de uma quantia de quase 700 milhões de euros que vão ser entregues a ministérios como o da Saúde, do Trabalho e Segurança Social, o Ministério da Educação, da Administração Interna e ao IGCP. São ainda entregues montantes aos governos da Madeira e dos Açores, bem como uma grande fatia à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Este montante é depois usado para pagar as diferentes despesas do organismo da Segurança Social, bem como contribuir para alguns protocolos com diferentes áreas de intervenção, como a saúde e o desporto. Olhando então para a evolução do valor distribuído por estas entidades sociais, passou de 433 milhões de euros em 2010 para pouco mais de 600 milhões de euros em 2022. Fica claro que existe uma componente social importante a ser beneficiada pelos rendimentos deste tipo de jogo social e também se percebe o porquê de todos os jogos sociais serem explorados em regime de monopólio pela Santa Casa. Afinal de contas, é mais fácil ao Estado regular e controlar uma entidade do que várias ao mesmo tempo. Mas existem outro tipo de jogos não sociais onde a Santa Casa sai beneficiada e daí existirem várias queixas devido à diferença de tratamento entre operadores. Estou a falar das apostas online. O primeiro que precisas de saber é que a regulamentação é diferente para jogos offline ou territoriais ou jogos online. O primeiro é explorado em regime de exclusividade pela Santa Casa através do placar. O jogo offline exige o pagamento de imposto de selo, os tais 20% que sai do teu prémio quando este é superior a 5 mil euros. Mas online
os impostos já funcionam de forma diferente. O imposto especial de jogo e o imposto especial de jogo online são impostos que se cobram a todos os operadores. O problema é que estes impostos incidem sobre o volume total de dinheiro apostado e não sobre o lucro da empresa. Isto obviamente que pode levar as casas de apostas a terem prejuízos avultados devido à incidência do imposto e, como é lógico, protegem-se oferecendo odds menos apelativas do que as casas ilegais. Por isso é que se ganhas prémios nos jogos ou apostas online, não és tributado nesses ganhos porque a casa já o foi. Mas se ganhas uma aposta feita no placar fisicamente e ganhaste mais de 5.000 euros, então aí vais ser tributado. E este benefício ao placar é precisamente o que cria uma distinção entre um operador escolhido pelo Estado e as restantes casas de apostas legais em Portugal, como a Betclic, a Betano ou a Casino Solverde, o que alguns até poderão alegar ser um comportamento contra a livre concorrência. Mas a missão deste episódio não é debater as injustiças da concorrência num setor específico, é alertar para a preponderância que o jogo da lotaria instantânea tem ganho na última década e para os perigos que isso traz consigo, sobretudo para quem mais joga. É verdade que, por um lado, as receitas deste tipo de jogos são importantes para financiar projetos que de outra forma teriam de ser pagos através dos impostos de todos nós, mas por outro, a maioria das pessoas que estão a financiar estes projetos são aqueles que mais necessidades financeiras têm, e isso obviamente não está bem. Temos ainda no final o próprio governo a sair beneficiado através dos impostos que arrecada dos prémios maiores. Esta transferência de riqueza silenciosa é um imposto para os mais iliterados financeiramente. Mas para mudar não basta limitar o acesso ou regular os prémios, é preciso educar não só financeiramente os cidadãos, como também expor os perigos do vício associado a este tipo de jogos. E hoje em dia o que não faltam são canais de YouTube a promover a compra destes produtos ou até a conversão do que antes eram raspadinhas físicas em algo online, como já estão disponíveis na própria página da Santa Casa da Misericórdia. Eu sei que alguns dos valores que eu mostrei aqui são de 2020 e que nestes últimos 2 anos apenas temos acesso aos orçamentos da Santa Casa e não foram publicados os relatórios e contas de 2021 e 2022. Eu entrei em contacto com a instituição no sentido de perceber o motivo e a justificação foi que o sistema que tutela a Santa Casa ainda não aprovou os relatórios. E quem é esse sistema? Perguntam vocês. O Estado, mais concretamente o Ministério da Segurança Social e do Trabalho, que, ao que parece, pediu uma auditoria às contas por desconfiar de algumas irregularidades. Aliás, isto até levou que alguns partidos políticos, como o PSD e o Chega, a mostrarem preocupação e a solicitarem uma comissão de inquérito já durante este ano. Veremos o que sairá daqui nos próximos tempos. O que é certo é que algo está a falhar na nossa sociedade. E é importante não só diagnosticar bem o problema, mas também depois encontrar soluções. E quem é melhor que o nosso José Cid para nos elucidar sobre o tema. O que é que está a falhar? Atenção. Não te esqueças é de partilhar a tua opinião na caixa de comentários. Esta semana assistimos a uma correção nos mercados, sobretudo nos principais índices europeus, associada, segundo a imprensa internacional, aos relatórios do mercado laboral dos Estados Unidos. Pessoalmente não acho que tenha sido essa a razão e gostava de analisar a situação na Europa com um pouco mais de detalhe, assim que vamos olhar para a apresentação global do JP Morgan para dar algum significado ao que estamos a presenciar. E começamos por olhar para o índice PMI de produção. E logo aqui as semelhanças que vemos nos países, não só europeus mas também emergentes, está bem à vista. Ainda não estamos ao nível de 2009 ou 2020, momentos de contração económica acentuada, mas já não falta muito. As condições de crédito, sobretudo para empresas, têm vindo a deteriorar-se desde meados do ano passado e, a julgar pelos últimos 20 anos, isto não é um bom presságio. Mas as condições financeiras e a produção não são os únicos indicadores que apontam para uma recessão na Europa. O índice de serviços e a confiança dos consumidores também mostram um cenário muito complicado. O único que ainda não confirmou esta tendência é precisamente o desemprego, apesar de estar a caminho. Porquê é que eu digo que está a caminho? Bem, atentem neste gráfico. A linha a cinzento é a taxa de desemprego na Europa e a linha a lilás é o crescimento salarial. Agora, digam-me o que é que aconteceu ao desemprego nos últimos 20 anos, sempre que a linha lilás subiu de forma acentuada. Com um atraso de 6 a 12 meses, o desemprego segue essas mesmas alterações. Eu não estou a dizer que a subida dos salários é mau para a economia, não me entendam mal. O que vos quero mostrar é que a subida, digamos normal como resposta à perda do poder de compra, não foi acompanhada por um aumento na produtividade, como nunca é num cenário de desaceleração económica. E isso, mais tarde ou mais cedo, vai acabar mal. Tecnicamente, a Europa já está a atravessar uma recessão, com 2 leituras no produto interno bruto negativas, em 2 trimestres
trimestres consecutivos. Mas como o mercado laboral ainda não cedeu, a pressão da procura de bens e serviços ainda está bem iminente. Começam agora a perceber o porquê da Presidente do BCE colocar tanto ênfase na questão dos aumentos salariais? Bom, no que respeita ao portfólio, fechou a semana nos 28% de valorização, tendo recebido quase $8 nesta primeira semana de julho. Em relação a reforços, eu decidi investir novamente em renda fixa, nomeadamente em dívida pública dos Estados Unidos, e para isso comprei uma Treasury Note a expirar em setembro de 2024, com uma rentabilidade anual ligeiramente acima dos 5%. Eu já tinha uma parecida a expirar em janeiro de 2025, com rentabilidade superior a 4%, pelo que neste momento tenho praticamente 1.800 euros investidos neste tipo de produtos. E por que investir em renda fixa, perguntam vocês? Bem, olhem para o S&P 500 e digam-me qual é a rentabilidade que esperam obter no mesmo no espaço de um ano. Sim, com o preço-benefício a futuro de 19 vezes, qual é a rentabilidade que acham que o mercado vai retornar daqui a um ano? Eu digo-vos, é rondar entre os 5% a 7%. Se projetarmos 5 anos, a rentabilidade esperada é ainda menor. E tudo porque tens primeiro as 10 maiores ações do índice a puxar tudo para cima, com o hype da inteligência artificial, e porque ainda não vimos o tsunami de insolvências nas empresas medianas devido à subida das taxas de juros recentes. Olhem lá bem para o gráfico da direita. Quase metade das empresas small caps não são lucrativas. E desde 2008 que não assistimos a uma purga neste número. Porquê? Porque é uma consequência das taxas de juros baixas. Quando for necessário estas empresas refinanciarem-se à taxa atual, o que é que vocês acham que vai acontecer? E esse seria apenas o primeiro de muitos dominós. É por isso que a dívida pública a render a 5% é tão atrativa neste momento. Oferece praticamente o mesmo retorno do S&P 500 no curto prazo, com muito menos risco. Se não acreditam, olhem para as expectativas do crescimento dos analistas para os próximos 10 anos. Que ativos ou mercados estarão melhor posicionados para crescer? E onde é que podemos situar as grandes empresas dos Estados Unidos? Pois. Bom, é tudo por hoje. Se queres apoiar o canal e pertencer a uma comunidade onde se discutem estes assuntos diariamente, passa pelo Patreon e pondera subscrever. Também publico por lá análises exclusivas que não subo aqui no YouTube. Se preferes apoiar de outra forma, segue-me no Instagram ou deixa o teu like. É uma ajuda imensa porque estes episódios dão bastante trabalho e assim serve de motivação. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. A verdade é que a partir do momento em que nós não temos uma oferta irrestrita de bens nestes produtos, qualquer variação da procura vai fazer variar o preço. E, portanto, se nós agora passarmos todos a comer brócolos, eu posso-vos garantir que o preço dos brócolos vai aumentar.